e as portas não se fecharão. Novamente, e as portas não se fecharão. E a palavra do Senhor continua assim: e eu irei adiante de ti, e endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro, e te darei os tesouros da escuridade e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo nome na noite de hoje. Curve a sua fronte, Deus da glória. Eis o povo, Senhor, que tu preparaste, que tu separaste, Senhor, nesta quinta-feira de feriado, meu Deus. A tua palavra já foi lida, Senhor, que tu venha descer com revelação, Pai, assim como colocaste em meu coração, Pai, porque nós não viemos aqui para ouvir homem, nós viemos aqui para adorá-lo e para receber de ti a direção, e para que a tua palavra ela produza em nossas vidas resultados, Senhor. Estamos com o coração aberto, Senhor, ardentemente clamando e invocando o teu nome neste lugar, Senhor. Que tu venhas, Senhor, da ordem aos teus anjos, Pai, para acampá-los aqui, Pai, para que toda retaliação, impedimento, distração de Satanás venha cair por terra esta noite, e que o teu povo venha receber uma palavra rema para as nossas vidas, no nome de Jesus. Você que crê, aplauda ao Rei da Glória. Deus maravilhoso. Glórias, glórias, glórias. Pode se sentar. Aleluia, aleluia. Deus da glória. Entenda o que Deus quer fazer. Olha onde o Senhor está nos levando. Porque às vezes nós ficamos querendo que as coisas aconteçam, que as coisas elas se resolvam em nossas vidas. E Deus, ele levanta um profeta chamado Isaías, profetizando para o povo, dizendo que Deus já tinha escolhido o ungido dele, um homem chamado Ciro, e este Ciro seria o canal de bênção, seria o canal de libertação daquele povo. Isaías não estava sendo entendido nem um pouquinho pelas pessoas, porque naquele momento Isaías estava profetizando uma coisa que iria acontecer no futuro, e ainda ia se passar 150 anos até que acontecesse o que Isaías estava profetizando. Deus estava trazendo uma revelação para um homem, para um povo ao qual ele tinha escolhido. Mas este povo naquele tempo que estava recebendo a revelação, aquele povo, ele não tinha problema, aquele povo, ele não estava ainda vivendo na escravidão, então eles não entendiam, porque Deus, ele estava falando de um ungido, de um homem chamado Ciro, porque não tinha acontecido. Deus começa a dizer para você esta noite: não aconteceu ainda, mas o sobrenatural de Deus, ele está neste lugar, porque ele vai trazer para a tua vida em abundância. Aleluia! Você crê na provisão de Deus, você crê no milagre, você crê na restauração, você crê que coisas impossíveis podem acontecer. Aleluia! Isaías profetizava um povo escolhido por Deus, um povo que começou a se desviar do caminho de Deus, do caminho do Senhor. O Senhor escolheu aquele povo para ser um povo vencedor, mas aquele povo foi se corrompendo. Então Deus levantou Isaías e decretou que existiria um ungido dele chamado Ciro, um gentil, um homem que não era da linhagem de Israel, que iria ser usado por Deus para abençoar o povo, para restaurar as portas, para fazer com que a bênção novamente voltasse para aquele povo. Aquele povo não entendia, porque não tinha chegado o tempo ainda. Deus fala para algumas pessoas: talvez você não tenha entendido as coisas que estão acontecendo na tua vida, mas o Senhor diz assim: esta noite eu trago 5 medidas aqui para que você venha viver o melhor tempo da tua vida, porque esta porta o Senhor está preparando para você. Maravilhoso Deus. Então nós vemos uma confusão naquele povo, e ao invés de ouvir o que Deus fala,
falava, eles mais e mais se rebelavam, mais e mais eles faziam do jeito que eles queriam. Quantas vezes nós não fazemos do jeito que nós queremos? Quantas vezes nós não queremos que seja desse jeito? Senão eu viro a cara, pastor. Senão eu não vou querer mais, pastor. Tem que ser desse jeito, pastor. Senão eu não quero, eu vou embora, pastor. Senão não vai dar certo, pastor. Então eu não vou fazer nada. Eu vou ficar com cara de dodói. Isso que o povo estava fazendo. É isso que ao qual Deus estava exortando o povo. Que aquilo teria um preço a ser pago. Por causa daquela atitude, havia um preço a ser pago. E o tempo foi passando, e o tempo foi passando, e o povo de Israel degenerando espiritualmente, até que um dia se levantou um rei, o rei da Babilônia, Nabucodonosor, e ele afrontou a Israel, e ele invadiu Israel, e ele assolou Israel, e ele levou cativo Israel, o povo escolhido por Deus, ao qual tinha do bom e do melhor, a terra que manava leite e mel, tinha promessa, tinha a presença de Deus, estava sendo levado cativo. Nabucodonosor, ele não invadiu somente uma vez Israel, ele invadiu, destruiu as portas que Deus tinha aberto de Israel, as portas ao qual dava segurança ao povo. Nabucodonosor invadiu e entrou neste lugar. Nabucodonosor tirou toda a dignidade desse povo, tirou a segurança, tirou a estabilidade. E era o povo escolhido por Deus. Nabucodonosor não se contentou e voltou depois e entrou novamente e tirou os intelectuais e tirou aqueles que não entendiam, os cabeças pensantes, os líderes, e levou, sabe para quê? Para destruir a cultura, para destruir toda a possibilidade de reação. Nabucodonosor, eles tinham o controle de Jerusalém, mas ele resolveu tirar tudo. Ele voltou a Jerusalém e novamente destruiu, só que agora ele destruiu o templo de Deus. O templo de Jerusalém foi destruída por Nabucodonosor, porque o povo se desviou do caminho do Senhor, a porta ao qual havia aberta, as condições ao qual Deus tinha dado para o povo ser abençoado foi corrompida. Nós vemos muito isso acontecer nos altares, as pessoas determinando sobre vidas que não estão na fiação e na linha do Senhor. Elas recebem uma bênção parcial, uma bênção limitada e se contentam. O Senhor, ele diz para ti: não se contente com parte, não se contente com uma porção, porque Deus, ele tem dobrado para você, recalcando o sacudido e transbordando na tua vida. Aleluia. Nabucodonosor destruiu toda Jerusalém, toda Israel virou escravo, cativos. Aleluia. Mas a palavra de Deus havia sido lançada sobre aquele povo, que as portas que ele tinha aberto prevaleceriam. E o Senhor fala para você também: as portas que ele abriu prevalecerão na tua vida. Aleluia. Então, talvez tenham se lembrado, como você vai se lembrar quando acontecer na tua vida, mas o profeta falou, o profeta revelou que existiria um ungido de Deus chamado Ciro. Aleluia. E este Ciro, ele estava no outro reinado, no reinado da Pérsia, mas a Babilônia imperava e mandava em todo mundo, toda a potência existia na Babilônia. Mas então, pela palavra de Deus que tinha sido revelada há 150 anos antes por Isaías, se levanta o Império Persa, e o Império Persa vem com um líder, e esse líder se chama Ciro, se cumprindo a palavra de Deus. E aí vem aquele homem ungido por Deus, porque foi assim que ficou escrito, foi assim que foi revelado para Isaías, um homem ungido por Deus, para iniciar a restauração, a reconstrução, a estrutura de algo que seria melhor e maior. Eu não sei o que você tem vivido, eu não sei o que você tem passado, mas o Senhor, ele começa, através dessa campanha, a estruturar algo melhor e mais forte na tua vida, algo melhor, algo melhor.
você deve pensar, deve ser um homem extremamente capacitado. Mas quando nós vamos para a Bíblia, nós começamos a ver que o ungido de Deus nada mais é do que uma pessoa ao qual o Senhor escolheu para ser capacitada para algo extraordinário. E eu tenho uma revelação para a tua vida: existe algo extraordinário que Ele vai fazer através da tua vida. Mesmo você achando que é pequeno e limitado, Deus vai te surpreender. Tudo que Deus queria que tivesse uma direção era ungido. Moisés, ele ungiu o tabernáculo e os seus utensílios, porque a presença de Deus estaria naquele lugar. Aleluia. Depois, Moisés, ele ungiu Arão para ser sacerdote, porque existiria a necessidade de ter um sacerdote na presença de Deus. Samuel ungiu a Saul a rei. Samuel ungiu a Davi rei, porque havia necessidade desta separação, de um tratamento de Deus. E eu quero declarar para a tua vida: você está sendo ungido, ungida por Deus para algo extraordinário. Jesus Cristo, Ele veio para cumprir algo extraordinário, para pregar o Evangelho aos cativos, aos enfermos, aos necessitados, aos carentes, a mim e a você. E a palavra chegou até a mim e até você, declarando vida e vida em abundância. Aleluia, aleluia. A partir daí, começou a se entender o que aquele ungido estava fazendo. Ele estava sendo usado por Deus. Mas o que interessante, todo ungido, todo aquele que Deus separa para um algo, precisa de um tratamento, precisa de passar por um preparar, precisa de ser lapidado. Sabe por quê? Vai ser uma batalha travada, vai ser potestade tentando impedir a tua bênção, a tua porta de se abrir. Mas existe um poder maior que o Senhor está derramando neste lugar, esta noite. Então o Senhor, ele começa a dizer que aquele ungido ao qual ele escolheu fará com que as portas não se fechem, fará com que as coisas comecem a mudar. Eu não sei como anda a tua vida, não sei como andam as coisas ao teu redor, mas existe uma palavra de Deus liberada para a tua vida. As coisas, elas vão começar a mudar, as coisas, elas vão começar a ter um rumo ao qual você não esperava. Sabe por quê? Deus, ele tem preparado vidas, tem preparado pessoas aqui para viver o tempo da bênção, o tempo da provisão dele, o tempo da restauração do tempo. Aleluia. Então Deus começa a dizer para esse ungido: eu irei adiante dele. Quando Deus, ele começa a falar que vai adiante dele, nos faz lembrar que através ele indo adiante, nós temos a certeza que haverá direção, haverá a presença de Deus. E o Senhor, ele tem especialidade em fazer isso, porque você se lembra quando o povo saiu da escravidão, foi para o deserto, existia uma coluna de fogo à noite. Sabe para quê? Para que o frio não consumisse aquele povo. Existia uma nuvem tampando o sol escaldante do deserto, porque havia provisão de Deus naquele tempo ao qual Deus tinha escolhido aquele povo. Ele dava maná do céu, ele fazia com que havia codornizes vindo do mar para que eles pudessem comer carne. Havia água saindo da rocha do deserto. Havia pestes que não se gastavam, havia sandálias que não se davam. 40 anos sustentado pelo Senhor. Sabe por que disse o evangelista? Porque existia a presença de Deus. E o Senhor está dizendo assim para a tua vida: a minha presença te basta. Se fortaleça a tua fraqueza, eu vou operar o impossível.
eu irei adiante de ti, endireitarei os teus caminhos tortos. Deus fala de abrir uma porta, e agora Ele está dizendo que vai endireitar os caminhos tortos. E o Senhor, Ele me faz lembrar de pessoas que parecem a bolsa de valores, altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos. As pessoas são constantes, as pessoas são instáveis hoje em dia. As pessoas, elas têm momentos, episódios isolados de alegria, de abundância, de provisão, mas não é isso que Deus quer. Deus te levantou para ser o sal da terra, a luz do mundo, para viver o tempo da bênção, o tempo da provisão. E nós vemos pessoas vivendo ano após ano um negócio terrível chamado mesmice, escrava do seu próprio conceito, do engano, escrava do seu próprio esforço, que tenta fazer com muita boa vontade, mas não deixa Deus agir. O Senhor, Ele faz lembrar e nos faz ir até, aleluia, 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 o vaso do oleiro. O Senhor, Ele quer que você entenda como isso acontece em nossas vidas. Muitas das vezes nós somos tratados pelo Senhor. Quando nós somos ungidos por Deus, Ele precisa de começar a movimentar as coisas, porque a porta que vai se abrir, ela vai te honrar, mas ela vai glorificar o nome do Senhor, porque vai ter a revelação declarada para a tua vida. Neste altar, pela palavra de Deus, existe uma revelação sendo declarada para a tua vida. E quando o Senhor, Ele começa a trabalhar no vaso, Ele começa a endireitar caminhos tortuosos. Sabe aquele ar de entendimento? Sabe aquele ar de eu sei, eu faço, eu fiz o curso, pode deixar comigo, eu sei fazer. Sabe aquele ar de agora é comigo? Sabe aquele ar, não dá certo, porque passa ano, passa ano, passa ano e está sempre da mesma forma. O Senhor, Ele quer mudar isso. Então nós estamos falando do vaso ao qual o oleiro está trabalhando. Então ele começa a botar linha reta em coisas tortas. Ele começa a operar na tristeza das pessoas. Ele começa a operar no orgulho. Sabe o orgulho que faz uma coisa assim? O Senhor, Ele começa a trazer linha reta, porque Ele quer retidão, 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 retidão. Então Ele começa a trabalhar no vaso, porque Ele disse que endireitar os caminhos tortuosos. E passando, não se permite, não deixa Deus agir. O Senhor, Ele quer liberdade na tua vida. E aí, com muito custo, passando muitos anos, muito sofrimento, muita tentativa, o Senhor, Ele consegue moldar o vaso do jeito que Ele quer. Eu não sei que fase você está no molde, no preparar de Deus. Eu tenho coisas boas e coisas difíceis para você ouvir aqui. Depois, pastor, que o vaso está preparado, que o vaso está no molde certinho do que o Senhor quer, que Ele já endireitou, é preciso dar força. É necessário dar estabilidade para ele. Sabe para onde ele vai? Ele não vai para outro lugar a não ser fornalha, vai para o fogo, vai para a prova, vai para a dificuldade. Sabe para quê? Para que ele venha resistir dureza, para que ele venha sim enfrentar as dificuldades, as agruras desse mundo e dar glória a Deus, e venha fazer com que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Então o vaso, ele entra na fornalha. Eu garanto, talvez algum de vocês conheçam, a fornalha é difícil. Aleluia. Mas quando você está lá no seu limite, quando você está lá na sua angústia, quando você está lá nos últimos instantes das suas forças, vem o Senhor e sabe que você está no limite. Ele não dá um refrigério. Às vezes nós ouvimos falar que dá um refrigério, mas eu quero te dizer, quem trabalha em olaria sabe que este tempo não se chama refrigério. Este tempo chama-se de retirada. Sabe para quê? Para testar o vaso. E esse vaso, sabe como ele é testado? Ele é testado da seguinte forma: pega-se o vaso, e este vaso, quando ele sai da fornalha, ele é testado. O teste é um toque de Deus. O toque de Deus, ele produz um eco. Tem eco que é assim. Este eco
faz com que você entenda que o vaso está ecoando para fora, está ecoando muito. Saiu da fornalha, tinha sido preparada por Deus, saiu da fornalha, e quando recebe uma medida de Deus, faz assim, ecoa para fora, e este eco para fora faz com que o barulho venha a ser escutado por muitas pessoas, escandaliza, envergonha, murmura, diz que está sendo injustiçado, diz que está sendo deixado de lado. Sabe o que acontece? O Senhor fala, pera um pouquinho, esse vaso precisa de pegar mais um pouquinho de resistência, esse vaso precisa de pegar mais um pouquinho de estrutura, esse vaso precisa, sabe por quê? Meu Deus, eu endireitei os caminhos tortos, agora eu vou deixá-lo forte na terra dos viventes. Então ele volta de novo para a fornalha. É bem assim. Volta para a fornalha. E quando volta para a fornalha, fica mais um tempo. E as forças elas vão se consumindo, vão secando, vão minando a pessoa. Então o Senhor ele dá novamente aquela retirada da fornalha. Ai, Jesus, obrigado, Senhor. Tu abriu a porta, Senhor. Não, filho, estou te testando ainda. Aí vem o toque de Deus. E aí assim. Opa! Não ecoou para fora. Está ecoando para dentro. Está me glorificando. Caminhos tortuosos nós trazemos geração. Sabe aquela família voltada para o escândalo, voltada para coisa maligna, voltada para desunião, para contenda, discórdia, voltada para bagunça, voltada para outros deuses? O Senhor ele quer acabar com os caminhos tortuosos e fazer com que nós venhamos a andar por um caminho reto. A retidão vai nos levar à vitória na presença de Deus. Deus ele tinha dito que levantaria um ungido dele chamado Ciro, e naquele tempo ele ia diante do povo, endireitar os caminhos tortuosos, quebrar as portas de bronze, aleluia. Muitas vezes nós somos limitados quando nós vemos portas enormes, mas vocês viram que a Babilônia derrubou a porta de Jerusalém na permissão de Deus, e o Senhor ele quer quebrar as portas de bronze que impede a bênção, que impede de enxergar o que o Senhor tem para mim e para a tua vida. E o que é? É a decepção? O que é? Que não se abre? O que é essa porta que não se abre na tua vida? Para algumas pessoas é a depressão que se abate, que se aloja, que faz com que não tenha mais sentido as coisas. Como a pastora aqui disse, nós vamos visitar algumas pessoas hoje e nós vimos como o inimigo ele tem operado, como ele tem trancado pessoas, trancado situações, trancado bênçãos que não acontecem. Aleluia! E nós tentamos e fazemos do nosso jeito e não dá certo. O Senhor está dizendo, tira a tua mão porque eu vou operar. Mas será? Será que vai acontecer? Aleluia! Deus ele tem o jeito dele de agir. Muitas vezes a nossa boca ela acaba fazendo com que Deus fale, opa, deixa ele agir, deixa ela falar. Depois eu vou lá e vou fazer um carinho nela. Depois eu vou começar tudo de novo. Depois eu vou continuar operando na vida dela. Mas quando existem pessoas que entendem o chamado de Deus, recebem a unção de Deus, sabem que não são preparados, mas estão sendo pelo Senhor, sabem que o Senhor está acrescentando a cada dia, essas pessoas começam a ser obedientes naquilo que Deus fala, entendem a palavra que é ministrada e começam a buscar a direção de Deus, a certeza que Ele opera o impossível. Nós temos que fazer uma parte pequenina, o milagre impossível vai acontecer na tua vida. Será que acontece? O Senhor está nos fazendo lembrar agora que existia no caminho da bênção, no caminho da vitória, uma cidade chamada Jericó, uma cidade com o
de 30 metros de altura, uma cidade que passava carruagens em cima da muralha, tamanha a largura dela, uma cidade que não poderia ser vencida pela força, pelo braço do homem. E como é que pode Deus prometer uma coisa dessas? É da mesma forma que Deus, Ele promete para ti uma coisa, uma porta, uma salvação, uma cura, uma libertação, uma provisão que chegará para a tua vida, que parece que é impossível, porque aquele coração duro, ele nunca vai ceder. Nós vimos um testemunho aqui da irmã, um coração duro, que tinha um apego por uma coisa material, e Deus, Ele foi operando. Sabe o que é isso aí? Muralhas caindo, terrores sendo quebrados, porque existe o poder de Deus sobre a tua vida. Aleluia. Josué, ele estava na liderança, e agora, como é que nós vamos fazer em passar por estas muralhas? Então o Senhor, Ele se revela a Josué, dizendo assim: Josué, guarde as tuas armas, Josué. Josué, coloca os sacerdotes, os levitas, Josué. Vamos, Josué, caminhar por volta dessa cidade chamada Jericó, Josué. E nós vamos orar, Josué. E no meu toque, Josué, no meu sinal, vocês farão barulho, vocês tocarão buzinas, e eu farei o impossível acontecer. A revelação de Deus para a tua vida é assim, ó. Talvez você tenha tentado, talvez você tenha se esforçado, mas o Senhor está dizendo assim: a partir de hoje, você vai contar 7 dias, 7 dias vai dar na outra campanha, e tu verás muralha sendo derrubada, porque o Senhor Ele está neste lugar. Aleluia. Maravilhoso Deus. Quantas vezes parecia que dessa vez vai, a gente se preocupa com os nossos, a gente se preocupa com a nossa família, a gente procura fazer o melhor, mas às vezes vem situações na vida da gente e nos entristece e traz para nós um peso que parece que não vamos suportar carregar. Sabe quando tu pensaste isso, o Senhor estava contigo, Ele não deu nenhum peso que tu não suportaste, não. As agruras, as coisas mais difíceis, Ele resolveu. Ele estava em todo o tempo contigo, porque Ele estava te estruturando, degrau por degrau, tijolinho por tijolinho. Sabe por quê? O Senhor, Ele está te preparando para algo grande, para que a bênção da tua vida venha ser da parte dele, o nome dele venha ser glorificado. Existem coisas que ainda acontecerão na tua vida, existem desertos que serão caminhados, mas o Senhor diz assim para ti, mulher: eu direi adiante de ti, e contigo estarei, porque eu tenho te livrado, porque eu tenho plano para ti, porque a minha promessa ainda está de pé sobre a tua vida. Deus vai, glória, glória, glória. Às vezes é difícil crer. Um dia eu precisei de crer sem conhecer. Não vou contar o meu testemunho, mas eu não tinha nenhum compromisso com Deus. Não tenho vergonha de dizer isso, porque tem gente aqui que precisa te ouvir. Aleluia. Eu era uma pessoa ao qual caminhava no mundo, tinha minha família, ajudava quando podia algumas pessoas, ia para lá e vinha para cá. Ia na igreja quando? Casamento. Não tinha nenhum compromisso, não conhecia a Bíblia. Aleluia. Então o que aconteceu? Toda a minha estrutura, toda a minha condição, ela veio cair por terra, porque eu descobri uma enfermidade, um câncer maligno, ao qual me abateu, ao qual eu cheguei para a minha parentela e se abateu mais do que eu, a qual fui aos médicos. Claro, eu conhecia os médicos, conhecia a medicina, fui à medicina e o médico disse: filho, esse aí é complicado, filho, tudo que está acontecendo eu posso fazer um pouco, mas eu não sei até onde eu posso fazer. Meu Deus. Cheguei para minha esposa e contei tudo o que tinha acontecido. Esposa, é assim, e assim, e assim. Bateu o desespero. Eu sei que tem pessoas que precisam de ouvir isto neste lugar. Quando bateu o desespero em mim, a minha esposa me disse algo: marido, sabe aqueles crentes, aqueles malucos que gritam? Aquelas pessoas que a gente nem conhece direito e já julga. Então, eles falam de um negócio que a gente não conhece. Eles falam que tem um Deus que fala, que cura. Falei: mulher, olha para minha cara, mulher. Estou precisando, mas eu tenho vergonha na cara.
nunca quis saber desse Deus. Como é que eu agora vou chegar para Deus e vou pedir para Deus e vou orar a Deus? Eu não sei nem como é que faz isso. Mas a situação apertou. Às vezes a situação aperta na nossa vida para a gente dar o braço a torcer. Eu tive que dar o braço a torcer. Eu tive que fazer uma coisa ao qual eu tinha vergonha. Eu falei, nossa, ele vai, se ele existe mesmo, ele vai me pegar, mas vai me dar uma pisa, porque eu mereço. Eu nunca quis saber dele, de Deus. Então vamos num lugar onde ninguém conhece a gente. Era fácil, porque nós nunca tínhamos entrado em igreja nenhuma. Vamos numa igreja. Chegamos na igreja, sentamos, claro, né, no último banco, para não ser notado, como todo mundo faz. E lá no último banco, algo aconteceu naquele lugar. Um homem usado por Deus, ele apontou o dedo para mim e começou a dizer coisas particulares da minha vida. E eu comecei primeiro a pensar, como é que ele sabe disso? Mas eu não consegui me conter, porque era muito forte, era tudo que eu estava passando e tudo que eu estava sentindo. E ele começou a trazer revelação do que tinha acontecido, do que ia acontecer. Eu chorei muito aquele dia, porque eu não vi um Deus me cobrando, eu não vi um Deus me condenando, eu não vi um Deus que me tirasse a satisfação de mim. Eu vi um Deus amoroso, ao qual estava determinando sobre a minha vida, ao qual ministrou uma palavra para a minha vida. Mas eu era tão chucro, eu era tão ignorante na palavra, que eu não sei o que foi pregado. Mas duas palavras, elas entraram no meu coração. Ela diz assim, não temas. E com esse não temas eu comecei a caminhar. Eu passei pela cirurgia, eu passei pela quimioterapia, eu passei pela radioterapia, e o nome do Senhor foi glorificado. Existia um Deus que pode mover as coisas ao nosso favor. Creia no milagre. O Senhor me trouxe aqui esta noite porque existe algo que Ele vai fazer na tua vida e tu terá resposta, assim como eu tive sem eu merecer nada. O Senhor entrou com providência na minha estrutura, na minha carne, me deu força, e essa força o Senhor está dando para a tua vida. O Senhor está derramando sobre a tua vida uma medida renovadora. Toda a tua estrutura está sendo visitada pelo Senhor. Toda seta do maligno, toda palavra que provocou dor, tristeza, toda confiança nas coisas do homem caíram por terra. Mas hoje o Senhor te levanta para um tempo de bênção, um novo tempo na tua vida, ao qual o Senhor, Ele vai te surpreender. E também aqueles que não acreditam que vai acontecer, você pode aplaudir ao Senhor da glória. Aleluia, aleluia, aleluia. Meu Deus, louvado, exaltado, engrandecido o nome do Senhor. E Deus, Ele tinha uma promessa para aquelas portas que não se fechariam, ao qual Ele estava trazendo revelação. E Ele começou a dizer, irei adiante de ti, meu povo, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Aleluia! Quantas vezes nós estamos na bênção, nós estamos para receber o cumprimento da bênção, e ocorremos isso, as coisas estão todas ao contrário em nossas vidas. O Senhor Jesus, Ele tinha os seus discípulos, Ele tinha os homens que andavam com Ele, e esses homens, lá em Atos 5, diz que eles foram presos, que eles ficaram cativos, que eles estavam atrás das grades. Mas o Senhor, no teu infinito poder, através da determinação vinda da boca do próprio Senhor, aqueles ferrolhos foram quebrados e os apóstolos tiveram liberdade. Existem pessoas que estavam cativas aqui, mas o Senhor, Ele está entrando na tua vida. O Senhor está derramando sobre a tua vida uma medida que renova tudo que está amarrado, tudo que está preso, tudo que está retido no mundo espiritual, caia por terra em nome de Jesus, Senhor. Agora, oh meu Deus, a tua unção, Senhor, desça sobre a vida desta mulher, Pai, traz restauração, Senhor. Eu sei, Pai, passamos sim, Senhor, como vasos a ser transformados, a ser lapidados por Ti, Senhor. Meu Deus, sentimos a fornalha em dói, choramos, meu Deus, sustenta ela, que haja uma transformação, um renovo, que haja uma novidade, Pai, que Tu venha visitar a estrutura dela, Senhor. Vai de encontro, Pai, visita do dedão do pé ao fio, ao fio de cabelo, Senhor, que Tu venha trazer restauração.
Glória a Deus. Deus, Ele tem um plano para isso tudo, porque Ele quer contemplar da tua vida a glória dele. Porque se nós caminharmos, se nós estivermos andando e as coisas não acontecerem e nada der certo em nossas vidas, sabe o que acontece? Entristecemos, desfalecemos e morremos no meio do caminho. E o Senhor, Ele te chamou para ser vencedor, para ser vencedora. Porque o Senhor diz assim na palavra dele: a bênção está destinada àqueles que vencerem, está destinada àqueles que no meio do caminho não deixarem com que as forças se acabem. Busca o Senhor, invoca o nome dele. Só mais uma coisinha: o Senhor disse para o ungido dele que ele transfere hoje para mim e para você, porque não vale a pena se nós caminharmos, se nós encontrarmos esta porta e nós não tivermos a vitória, e nós nos decepcionarmos com esta porta, porque isto acontece muito nos dias de hoje. As pessoas esperam tanto uma porta e elas se decepcionam. As pessoas, depois que recebem algo de Deus, elas se decepcionam. E o Senhor, Ele tem para você essa noite, que recebeu até agora o final, o último dos versículos que nós lemos. Você que suportar as agruras, você que entender que Deus, Ele vai estar caminhando contigo, te dando direção e a presença dEle, você que vai permitir ser moldado, ser moldada por Ele, tirar o que não provém dEle, tirar o orgulho, visitar o coração para haver liberação de perdão, para que a saúde venha ser restaurada. Para você que crê que as muralhas elas cairão por terra, para você que crê que os ferrolhos serão despedaçados, porque está havendo liberação no mundo espiritual para a tua vida. Deus, Ele fala assim para você que suportar, que chorar no meio do caminho, que perder as forças, mas depender de Deus e ser sustentado por Ele. O Senhor te diz assim: e te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas. Aleluia, Deus, aleluia, Jesus. O Senhor, Ele tem te sustentado, porque o Senhor, Ele te chamou para ser uma vencedora, ser um vencedor. A porta muitas vezes ela não se abre da forma que nós queremos, mas o Senhor está te dizendo: continua perseverando, porque Ele vai te honrar onde eu te coloquei. É a medida que eu te dei, eu vou te honrar. Para camarada, fica lá Meu Deus. Aleluia. Você que crê, se coloque em pé. Aleluia. Porque um dia o Senhor usou o profeta Isaías para determinar ao povo que ainda ia passar por aflição. Hoje o Senhor está determinando ao povo que está no meio da aflição,
que está no meio da necessidade, mas o Senhor, Ele quer te trazer o fogo do Espírito dele, a unção. Ele preparou você, Ele tem capacitado você para coisas maiores. Eu gostaria de pedir licença ao pastor, eu gostaria de orar por algumas pessoas, mas eu necessito que você dê um passo, que você queira, que você tenha entendido o que Deus quer fazer. Aleluia. Afaste um pouquinho essas cadeiras para trás, porque se o povo dessa igreja tiver ousadia, esse povo vai sair daí. E você que precisa, vem aqui à frente, vem aqui à frente. Nós vamos orar, nós vamos apresentar a Deus, porque essa palavra ela vai se cumprir. É uma revelação para a tua vida, é algo que Deus quer fazer e mudar a tua história. Deus, Ele diz assim para algumas pessoas: chega de viver a mesmice. Todo ano nessa época acontece a mesma coisa. Todo ano neste período estou passando pelo vale, pela prova. O Senhor, Ele quer mudar, o Senhor, Ele quer acabar com isso. Existem pessoas que ainda precisam de vir aqui, e o Espírito Santo hoje Ele está indo aí te buscar. Ó. Venha, saia do seu lugar, porque você vai ter novidade, mudança de vida. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu gostaria que se colocasse um louvor aí. Gostaria de chamar o pastor, a pastora Isabel também. Nós vamos orar por estas vidas. Aleluia. Eu gostaria que você ficasse em espírito de oração. Nós vamos apresentar a Deus estas mãos, porque nesta unção que haverá transferência, que haverá restauração. Não somos nós, mas o poder de Deus sendo ministrado e confirmado em tua vida, porque tu verá que valeu a pena todo sofrimento, toda necessidade passada. Existia um propósito de Deus. Abra o teu coração aí, porque o Senhor vai te surpreender, vai visitar o teu ser, a tua estrutura, em nome de Jesus. Deus da glória, que tu venha assim, nestas mãos ungidas, fazer assim, sobrenatural, fortalecer as vidas, trazendo, Pai, Senhor da glória, a vida em abundância